pessoal, esse vídeo ele vai ser sobre uma aula, uma mini aula, digamos assim, para vocês verem um pouco da metodologia que a gente usa no curso preparatório para o exame, tá? Eu escolhi um material do Level 2, a Study Session número 5, que são Financial Ratios, né? Nesse tópico, nesse Study Reading, tem 20 ratios, tá? Alguns fáceis, alguns difíceis, e eu vou explicar para vocês como usar cada um desses ratios, como calcular cada um desses ratios e como interpretar o resultado, tá? Porque é mais ou menos assim que vocês vão ver as questões na prova. Apesar de ser material do Level 2, o Level 1 também pode se beneficiar com vídeo, porque algum desses ratios podem cair no exame Level 1, tá? Mas mesmo que não caia, é interessante para que vocês tenham uma ideia do que está à frente de vocês quando vocês passarem o Level 1, tá? Então, por isso que eu escolhi esse tópico, tá? Então, é Study Session 5, é o FRA, é o Financial Reporting Analysis, do material do Level 2, ok? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou mostrar para vocês a lista dos ratios, são 20, e eu vou um a um, tá? Explicando e interpretando para vocês. Devo avisar já que vai ser uma aula maçante, porque eu quero cobrir com detalhes cada um desses ratios, tá? E vocês vão, pelos próximos, digamos, 20 ou tantos minutos pela frente, vão ver só na tela a imagem, tá, dos ratios, com a minha voz por trás explicando, ok? Um pouco maçante, eu acho, mas não tem outro jeito, não tem outro remédio, é estudo, né? Vocês têm que decorar essas fórmulas e saber usá-las no exame. Então vamos lá. São 20 fórmulas, elas estão no Study Session 5 do material do Level 2 Exam, tá? E aqui é importante ressaltar que a tradução dessas fórmulas não é recomendável. Eu digo os nomes, tá? Não traduzam os nomes, memorizem esses nomes como estão. Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio, etc. Agora, os componentes das fórmulas, tá? Vocês podem traduzir, eu acho que não tem perigo aí. Seria interessante que vocês realmente entendessem os termos como estão, mas a tradução dos componentes das fórmulas, na minha opinião, não é crítica, tá? Eu acho que pode até facilitar a vida de muitos de vocês. Então tá, então vamos lá, de novo. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou ler a fórmula para vocês, eu vou explicar a fórmula e eu vou interpretar essa fórmula, tá? Tendo uma ideia como essas perguntas no Level 2 Exam podem aparecer com relação às fórmulas, ok? Então, o Current Ratio, você vê Current Assets divided by Current Liabilities, seu ativo dividido pelo seu passivo circulante, né? Se você tiver mais ativos e menos passivos, então essa fórmula, né, você vai ver que é um número maior do que 1, porque o numerador é maior que o denominador. E se o seu passivo circulante for maior, aí então essa fórmula vai dar um número menor do que 1. Tá? Não é negativo, porque é muito raro, quase impossível que empresas tenham current assets ou current liabilities negativas, e eu acho que isso o exame não vai testar. Tá? Então é safe to assume, como a gente fala no inglês, que vai ser um número maior que 1 ou um número menor do que 1, mas não negativo. Tá? E o que significa? Então essa é a parte mais importante, eu diria, dos ratio analysis nesse caso. É a interpretação dos ratios. Se é um número maior do que 1, então você assume que o ativo circulante é superior ao passivo circulante. Então seriam os ativos de curto prazo, o seu cash, os seus contas a receber, o seu estoque, né, o inventory. Imagina que se você vender tudo isso, você é capaz de pagar todas as suas dívidas no curto termo, que são os current liabilities. Então, um número maior do que 1 é um bom sinal. Tá? Então, o current ratio ele é bom quando é maior do que 1. Tá? Agora vamos para o segundo, então, quick ratio. Esse aqui eu vou fazer um comentário para aqueles que usam material que não é um
material oficial fornecido pelo CFAI quando você faz a inscrição para o exame. Em alguns casos, essas fórmulas do Quick Ratio são diferentes, tá? Eu já vi fórmula do Quick Ratio que inclui componentes que essa fórmula que vocês estão vendo na imagem, no número 2, ela é uma forma mais simples, tá? Então é por isso que eu só uso o material do CFAI, porque se está aqui, né, se é assim que será no exame. Então é essa fórmula que você vai usar. Então muito cuidado com essa fórmula, tá? O Quick Ratio, ela aparece de outras maneiras em outros materiais de estudo, mas cuidado, essa é a fórmula que você deve usar. O que a gente está vendo ali? Então no Quick Ratio, é o cash, né, mais o Short Term Marketable Investments plus Accounts Receivable divided by Current Liabilities. Então, como eu falei para vocês, a gente pode traduzir o seu cash, mais aqueles investimentos de curto prazo, aquele que você pode resgatar rapidamente, né, para fazer o cash, de dinheiro, e os seus Accounts Receivables, que são os seus contas a receber, e as contas a receber também pode ser transformadas em dinheiro rápido. Você pode fazer o que a gente chama de factoring the receivable, você pode vender os seus accounts receivable para uma outra pessoa, uma outra empresa. Geralmente vende-se a um desconto, mas é possível que o accounts receivable transforme-se em dinheiro. E essa é a ideia, uma vez mais, desses ratios, tá? Esses 3 primeiros, aliás, nos 4 primeiros, eu diria, eles são o que a gente chama de liquidity ratio, né? São ratios que medem a liquidez da empresa, a capacidade da empresa de pagar dívidas no curto termo, nesse caso, tá? Você vê que tudo ali é tudo no curto termo, short term marketable investments, tá? Accounts receivable, são coisas rápidas, tá? Nós vamos ver que mais para frente, nas outras fórmulas, a gente vai falar um pouco então do long term, dívida de longo termo, passivos de longo termo, né? E então é outra categoria de ratios. Então tá, cash plus short term marketable investments, que são aqueles investimentos de curto prazo, e os seus accounts receivables, você soma tudo e você divide pelo passivo circulante. Outra vez, se esse número for maior do que 1, significa que só com o seu cash mais os seus investimentos de curto prazo e seus accounts receivables você é capaz de pagar as suas liabilities, seu passivo de curto prazo, tá? Geralmente esse de curto prazo é definido na contabilidade com um ano, né? One fiscal year, um ano fiscal. Uma atenção outra vez ao Quick Ratio, porque eu já vi fórmulas do Quick Ratio como sendo Current Assets minus Inventory divided by Current Liabilities, tá? Cuidado, porque não é essa a fórmula que você vê aí na imagem, tá? Mas é uma forma válida essa que eu acabei de escrever para vocês, tá? Que é o Current Assets minus Inventory divided by Current Liabilities. Pode ser usada como um proxy para o Quick Ratio, mas uma vez mais atenção, sempre usando as fórmulas que o CFAI indica no State Ratings, tá? Vamos lá, número 3, Cash Ratio. Cuidado com essa também. Cash Ratio eu já vi apresentada como só Cash divided by Current Liabilities. Prestem atenção que nesse caso é Cash mais os investimentos de curto prazo somados dividido pelo Current Liabilities, tá? E uma vez mais a interpretação é aquela: se o seu cash mais os seus investimentos de curto prazo somados forem suficientes para pagar o seu passivo de curto prazo, né? Geralmente o maior passivo de curto prazo é salaries payable e accounts payable, né? Contas a pagar e salários a pagar. Esse número 3, o cash ratio, ele mede a capacidade da empresa pagar essas dívidas de curto prazo apenas usando dinheiro em cash e investimentos de curto prazo. Faço uma atenção também nessa fórmula, porque apesar da gente querer poder ter cash e short-term marketable investment suficiente para pagar o current liabilities, né? Em muitos dos casos, não é recomendável que a empresa tenha muito dinheiro e muito short-term investments, né? Porque, se você for pensar, esse dinheiro que fica guardado em caixa, em short-term investments, ele não está sendo usado para a empresa crescer, tá?
Então, geralmente não é muito bem visto isso no mercado. Então, o cash ratio pode ser um número menor do que 1, tá? Que não é necessariamente uma coisa muito negativa. Então, muito cuidado com o cash ratio, que ele é um pouco ambíguo, tá? Ele não é como o current ratio, que é mais claro, né? E claramente nós queremos mais ativos circulantes do que passivos circulantes, mas não necessariamente queremos ter apenas o dinheiro em caixa seja suficiente para pagar todo o passivo circulante, tá? Nós sabemos que o dinheiro de caixa deve ser usado, né? O short-term investments também deve ser usado para long-term investment. É um outro tópico que nós vamos discutir em outra aula. Vamos ver o número 4. Defensive interval ratio. So it's an interval, right? It's um intervalo. É um intervalo defensivo nesse caso, tá? Eu disse a você no começo que de todas as 20 fórmulas, vocês deveriam saber todas as 20 e que eu não me atreveria a dizer que nenhuma delas é irrisória ou não vai aparecer no exame, mas eu acho que o número 4 tem sérias chances de nunca aparecer num exame ou aparecer em um exame a cada muitos anos. O Defensive Interval Ratio, o Interval Ratio, excuse me. Vamos lá, o que é? É o cash mais os seus investimentos de curto prazo, mais os seus accounts receivables, mas aí é dividido pelos daily cash expenditures, aquelas despesas do dia a dia, tá? Que não é o current liabilities, tá? Então, de alguma forma, a pergunta vai informar vocês se for necessário calcular esse ratio, o que são cash expenditures naquele problema. Número 5. O Receivables Turnover Ratio, Total Revenue divided by Average Receivables. Então é a sua receita dividida pelas suas contas a receber médias, né? Esse average. E isso é um pouco confuso para muitos estudantes, esse average. Eu quero aproveitar o ratio número 5 e dar uma dica para vocês memorizarem as fórmulas mais rápido, tá? Ou de uma maneira mais eficaz. Quando você vê o average, geralmente ele vai aparecer no denominador, tá? Você vê isso no ratio número 5, você vê também no ratio número 7, né? No ratio número 9, tá? Todos têm o average, tá? O número 12, o ratio 13, o ratio 14, né? E você vê que eles estão no denominador, tá? Nenhuma dessas fórmulas, tá, mostra o average no numerador. É uma coisa interessante a observar, tá? Outra coisa também a observar é que esse average ele só vai aparecer, tá, se o numerador vier do income statement, tá, e se o denominador, né, for um valor que vem do balance sheet, que é do balanço, tá? Então, isso também é uma coisa muito interessante que vocês observem, tá? Que todas as fórmulas que têm o average no denominador, elas são fórmulas que têm o componente do numerador vem de um financial statement, tá? No caso o income statement, perdas e lucros em português, né? E o denominador, que vem a average, aí ele vem de um outro financial statement, que nesse pode ser do balanço patrimonial, tá? Então, vamos ver o 5 para exemplificar isso, tá? O ratio número 5. Receivables Turnover Ratio, tá? É a sua receita dividida pelo seu Average Accounts Receivable, seus contas a receber médias, tá? Que nada mais é do que a contas a receber no começo do ano mais a contas a receber no final do ano dividido por 2. Tá? Os exercícios práticos no final do capítulo são bons para praticar o cálculo, né, desses ratios. Mas por enquanto aqui a gente só está descrevendo, explicando e interpretando esses ratios para vocês. Tá? O total revenue, que é a receita total, a receita de vendas, né, em muitos casos, na maioria dos casos, então vem do income statement, tá? Dos lucros e perdas, statement,
E o Accounts Receivable você vai encontrar no balanço patrimonial. Tá? Então, veja, notem que foi o que eu falei para vocês. Se o ratio tem o average, então a informação vai vir para computar esse ratio, ela vai vir de 2 financial statements. Tá? E nesse caso, número 5, todo revenue vem do income statement e o average receivable vem do balanço patrimonial. Tá? Isso é uma coisa importante a observar. Né? E o que o Receivables Turnover Ratio mede? Né? Qual é a interpretação dele? É quantas vezes as suas contas a receber são pagas durante o ano. Tá? 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, etc. Tá? Então você está procurando um número bem alto aqui porque você quer que aquele turnover, né? Você quer que aquele pagamento dos seus contas a receber seja o mais rápido possível. Vamos dizer, por exemplo, se elas forem pagas a cada 6 meses, por exemplo, né? O seu receivables turnover é em média de 2, porque você é pago 2 vezes durante o ano. Tá? Então essa é a interpretação do Receivables Turnover Ratio. Vamos ver o número 6 aqui. Tá? E cuidado com o número 6, porque o número 6 ele parece meio complicado, mas eu vou mostrar para vocês que na verdade, o número 6 ele é apenas uma consequência do ratio número 5. O Days of Sales Outstanding, DSO, tá? Número of Days in a Period. Então, se a empresa está aberta 365 dias, então esse Number of Days in a Period é 365. Tá? Se a empresa fecha os finais de semana, aí você calcula os dias que estão abertos, e aí você divide pelo Receivables Turnover Ratio, que nada mais é que o ratio número 5. Tá? Então, eu sempre sugiro que você tiver que calcular o ratio número 6 no exame, eu acho mais fácil calcular o ratio número 5, tá? E daí você pega o número de dias que a empresa está aberta, que é fornecido no exame, obviamente, e divide por o valor que você conseguiu computando o ratio número 5. Tá? Eu acho que essa é a maneira mais eficaz de calcular o ratio número 6. Tá? Na verdade não é um ratio, o número 6 é apenas, ele diz quantos dias durante o ano você tem que esperar para ser pago. Tá? Então se o seu Days of Sales Outstanding for 180, tá? São 180 dias, significa que em 360 dias você foi pago 2 vezes. Tá? Então você teve que esperar 180 dias para ser pago uma vez e daí 180 dias para ser pago outra vez, tá? Em média. Então isso que o Days of Sales Outstanding mede. Então nesse caso o que você quer aqui é um número muito pequeno, né? Você quer ser pago a cada 30 dias, a cada 15 dias, você não quer ser pago a cada 180 dias. Mas cuidado também, viu? Depende do negócio, da empresa, do ramo de negócio, eu quis dizer. Se nós estivermos falando aqui de um estaleiro, aí claro que talvez o número de dias para serem pagos os accounts receivables seja maior do que numa rede de supermercados, por exemplo. Tá? Mas na prática, na regra, via de regra, nós queremos ser pagos o mais rápido possível. Então esse número 6, o Days of Sales Outstanding, seria interessante que seja um número pequeno. Número 7, Inventory Turnover Ratio. E nada mais é do que o número 5 também, é a mesma família de ratios, tá? Que são os Turnover Ratios. Eles não são liquidity ratios como o ratio 1, 2, 3 e 4. Tá? Eles são uma outra categoria agora. Eles são os de turnover. Tá? Eles medem a eficácia da empresa em mover accounts receivables, né? E stock, inventory. Então o número 7 é o Inventory Turnover Ratio. É o Cost of Goods Sold, tá? Que é o custo das vendas. Tá? Ele é o segundo componente do Income Statement, do Statement de lucros e perdas. E notem aí que também aparece a palavra Average, que é a média, Inventory. Tá? É o estoque médio,
que é o inventório no começo do ano, mais o inventório no final do ano, dividido por 2. Tá? Inventório, lembrando que é o estoque. E o Cost of Goods Sold é o custo de vendas. Notem outra vez, tá? E, chamando a sua atenção porque tem o average nesse ratio número 7, que o Cost of Goods Sold vem de um financial statement e o inventory, que é outro número que você precisa para calcular esse ratio, vem de outro financial statement. Tá? Então, aí outro exemplo do caso aqui, quando nós temos informação vinda de 2 financial statements, normalmente esse average é importante. Tá? Vale aqui acrescentar o porquê, tá? Se alguém estivesse perguntando o porquê, é porque como o balanço patrimonial é um demonstrativo estático e o demonstrativo de lucros e perdas é um demonstrativo dinâmico, é por isso que a média, né, dos valores nesses casos é importante serem usadas, tá? Porque nós estamos comparando 2 demonstrativos, mas um é estático e o outro é mais dinâmico. Tá? Que, por exemplo, o número de vendas é muito dinâmico, né? Que cada dia o valor das vendas são computados, o valor do custo das vendas são computados, as despesas, etc. Mas no outro demonstrativo, no balanço patrimonial, é mais estático, né? Por exemplo, você vê empresas que compram fixed assets, né? Como caminhões, como buildings, e eles ficam ali, não fica constantemente comprando, né, esses ativos. Então é um demonstrativo mais estático, o balanço patrimonial, e o demonstrativo de lucros e perdas é um demonstrativo mais dinâmico. E por causa disso ocorre que nos ratios fica mais correto a interpretação se nós utilizarmos uma média, tá? Ao invés do valor estático que você encontra no demonstrativo. Vamos mudar para o número 8 agora, tá? Eu falei que ia ser cansativo, não tem outro jeito, tá? Isso aqui é uma aula, pode pausar o vídeo, obviamente, né? Tomar uma água, mas é importantíssimo que vocês, de alguma maneira, encontrem alguma maneira de memorizar todos esses 20 ratios que estamos mostrando aqui para vocês. O número 8 é o Days of Inventory on Hand, DOH. Notem que ele é muito parecido com o número 6, tá? E a maneira de calcular é muito parecida também. O número 8, o Days of Inventory on Hand, é Number of Days in a Period divided by the Inventory Turnover Ratio, que é o valor que você encontra no ratio número 7, né? Inventory Turnover Ratio. Veja que é o ratio número 7. Então aqui vale também o mesmo comentário, calculem o valor do Inventory Turnover Ratio, mesmo que não seja pedido na questão, ficaria mais fácil para vocês daí calcularem o Days of Inventory on Hand. Tá? Que outra vez nada mais é que o número de dias que a empresa fica aberta, dividido por quantas vezes aquele inventory, aquele estoque é vendido. Tá? Então aqui também vale acrescentar que depende do ramo de negócio, obviamente. Nós estamos falando outra vez daquele estaleiro. Nós não esperamos o inventory, o estoque do estaleiro ter um turnover muito maior do que o inventory, o estoque de uma rede de supermercados. Tá? Então aqui também vale, por efeito de comparação, em que ramo de negócio a empresa está. Mas, por via de regra, né, é melhor ter um Inventory Turnover Ratio bem alto e um Days of Inventory on Hand baixo. Tá? Então, por exemplo, aquele supermercado vai querer vender o estoque inteiro em 30 dias, ao invés de vender em 60 dias. Então, o Days of Inventory on Hand, ele é interessante que seja pequeno. Vamos continuando, número 9, Payables Turnover Ratio. Tá? Mesma coisa, mesmo princípio, Purchase, ela vem, essa informação você encontra no demonstrativo de lucros e perdas, e o Average Trade Payables ou Accounts Payable, em muitos casos, tá?
vem do balanço patrimonial. Então, por isso, a average outra vez. Tá? O Payables Turnover Ratio, né? Aí vale aquela interpretação lógica, né? Por causa do ratio, mas que na prática, na verdade, não é necessariamente assim. O Payables Turnover Ratio, que é o Purchase Divided by Average Trade Payables, tá? Você quer um número pequeno, tá? Porque a lógica, né? O princípio da racionalidade diz que nós preferimos receber mais rápido e pagar mais lentamente. Então, esse é o princípio porque que o Payables Turnover Ratio seria interessante menor, tá? Pequeno, porque daí indica que a empresa ela não precisa pagar as suas contas de curto prazo em períodos curtos. Tá? Essa é a interpretação. Tá? Mas na prática a gente sabe que isso não é boa prática, você de alguma maneira concentrar os seus esforços, digamos assim, em atrasar o pagamento dos seus passivos, porque via de regra isso não é não dá uma boa reputação para a empresa, então isso raramente acontece na prática. Tá? Mas o ratio existe e é interessante que a gente faça essa observação. Número 10, Number of Days of Payables, então a mesma interpretação, é o número de dias que a empresa fica aberta, dividido pelo Payables Turnover Ratio, que é o ratio número 9. Tá? Mesma interpretação. Número 11, Cash Conversion Cycle, ou Net Operating Cycle. Tá? Veja que é o DOH, que é o ratio número 8, somado com o DSO, que é o ratio número 6, menos o número de Days of Payables, que é o ratio número 10. Então, na verdade, esse ratio número 11, se é que a gente pode chamar de ratio, né? Na verdade é um cycle, ele é a combinação de 3 ratios, tá? Do ratio número 8, somando com o número 6, aí subtrai o ratio número 10, tá? Já vi em exames o Cash Conversion Cycle, o Net Operating Cycle, tá? Então é importante observar como computar esse ratio. Tá? Número 12, Working Capital Turnover Ratio. Tá? Então aqui de novo a gente tem um turnover, então de novo nós vamos ter valores vindo de 2 demonstrativos financeiros diferentes e de novo nós vamos ter uma fórmula com a média, que é o average. Tá? O número 12, o Working Capital Turnover Ratio, essa é a receita total dividida pelo Average Working Capital. Para quem não se recorda o que é o Working Capital, é o capital circulante, é o seu ativo circulante menos o passivo circulante. Então, você precisa fazer a média, qual seria o Working Capital no começo do ano, Working Capital no final do ano, e faz a média desses dois valores. Tá? E aí você divide a receita pelo Average Working Capital. Tá? Como interpretar o ratio 12, né, número 12? Então vamos interpretar por numerador denominador. Eu acho que isso é uma boa estratégia para você interpretar todos esses ratios. Tá? Observa o numerador, observa o denominador, veja se você quer o número que está no denominador, você quer um número muito grande ou muito pequeno, e faz a mesma analogia com o denominador. Vamos ver. Por exemplo, no Working Capital Turnover Ratio, ratio 12, Total Revenue, que isso é a receita, dividida pelo Average Working Capital. Então é óbvio aqui que nós queremos uma receita alta, né? A empresa aqui, quanto maior a receita, melhor, digamos assim. Claro que vamos dizer que mantém um nível de despesas normal, quanto maior a receita, mais satisfatório o resultado. Então, para o ratio ser satisfatório, nós queremos uma receita muito alta. Então, esse ratio tem que ser maior do que 1. Tá? Então, o Total Revenue divided by the Average Working Capital, como nós queremos um numerador maior, né? A receita está no numerador, do que o do denominador, esse ratio nós esperamos que seja um número maior do que 1. Vamos ver o número 13, o Fixed Asset Turnover Ratio, tá? Que são
também chamado de PP&E, Property, Plant and Equipment, Fixed Assets, são os seus edifícios, prédios, os veículos, todos os itens depreciáveis da empresa. Tá? E esse ratio, outra vez, é um ratio que requer dados de dois demonstrativos financeiros, Total Revenue dividido pelo Average Net Fixed Assets. Tá? Revenue é receita, vem do demonstrativo de perdas e lucros, e o Fixed Asset vem do balanço patrimonial. Notem que a palavra net, tá? Ela quer dizer que é o Fixed Asset menos a depreciação. Tá? Fixed Assets minus Depreciation equals Net Fixed Assets. Tá? Outra vez, qual é a interpretação desse ratio? Outra vez a mesma história, numerador, denominador. Numerador, nós temos receita, nós queremos uma receita muito alta, mais alta possível, então nós queremos que o Fixed Asset Turnover Ratio seja alto também. Tá? Então, esperamos um número maior do que 1. Tá? Número 14, Total Asset Turnover Ratio. Tá? Então, outra vez, insisto, tá? Se você está achando isso chato, é um bom sinal, tá? Que você entendeu. Tá? Esses ratios, eles requerem informação que vem de dois demonstrativos financeiros. Outra vez aqui nós temos o Total Revenue, que vem do lucros e perdas, e o Total Assets, que vem do balanço patrimonial. Tá? Average Total Assets é o ativo total no começo do ano, mais o ativo total no final do ano, dividido por 2. Então, número 14, outra vez, numerador, denominador. Numerador é a receita, queremos uma receita muito alta, e é claro que nós queremos ter uma receita com menos ativos e passivos possíveis, né? Essa assim, tipo, via de regra, seria muito interessante. É mais ou menos dizer que você está recebendo, mas o seu custo fixo é muito pequeno. Tá? Então você está fazendo vendas e está tendo um gasto com ativos muito pequenos. Isso seria um cenário ideal, tá? Que eu me recordo, esse cenário eu vi quando o Facebook, em 2003, virou uma empresa. O Total Asset Turnover Ratio do Facebook era altíssimo, porque estávamos fazendo receita a cada segundo, e o Total Assets deles eram quase nada, porque era operado dentro do dormitório de Harvard. Né? Então esse Total Asset Turnover Ratio no Facebook em 2003 era altíssimo. Tá? Esse é um exemplo para vocês lembrarem o que esse ratio mede. Né? É claro que em vias normais você precisa ter ativos para poder gerar receita, mas a ideia é que a receita que você gere seja muito maior do que os ativos que você está investindo para gerar essas receitas. Então, 14, Total Asset Turnover Ratio, nós queremos um número maior do que 1 também. Número 15, esse é fácil, esse é o mais fácil, né? Esse é o margem de lucro, né? Nesse caso é o Gross Profit Margin, não é o lucro líquido, tá? É o lucro antes das despesas, que é o Gross Profit, dividido pelo Total Revenue. Notem que o Gross Profit, o lucro antes das despesas e a receita vem do mesmo demonstrativo financeiro, aí não há necessidade de colocar o Average, uma vez mais enfatizando aquele toque que eu dei para vocês no começo dessa aula. Tá? E o que é a ideia aqui? A ideia é que você faça lucro, tá? Com menos, você segure, né? Que você retenha da receita o maior valor possível, que é o seu lucro, né? É claro que o seu lucro não pode ser maior do que a receita, isso não tem cabimento, tá? Se você vendeu 100, você não pode ter um lucro de 200, né? Isso não vai aparecer no exame, esse tipo de coisa, tá? Isso eu posso até garantir para vocês. Tá? Mas nós queremos um lucro alto, tá? Então nós estamos esperando um número menos do que 100%, tá? Porque o Gross Profit não pode ser igual à receita, tá? Porque você vai ter que ter gastos para gerar receita. Esse número então, o 15, o Profit Margin, nem o 15 nem o 16, né?
eles vão ser números maiores do que 100%. Então a ideia aqui é que o seu Profit Margin e seu Operating Profit Margin sejam o maior possível. Tá? O Gross Profit, como eu disse, é o lucro antes das despesas e o Operating Profit é o lucro depois das despesas, mas antes de pagar taxas, né, os impostos e também de pagar os juros de empréstimos. Tá? Então, o Operating Profit é aquele lucro antes dos impostos e dos juros. E também, o Operating Profit não vai ser maior do que a receita, isso é quase ilógico, uma coisa dessa. Tá? E como eu disse, não cai no exame, esses tipos de pegadinhas ou coisas assim. Então nós estamos esperando que o número 16, o Operating Profit Margin, seja um número também menor do que 100%, mas um número bom, um número alto, né? E também aqui vale ressaltar uma vez mais que depende do ramo de negócio da empresa. Há empresas que operam com uma margem de lucro muito pequena e têm sucesso no mercado, e tem outras que operam com uma margem de lucro mais alta. Tá? Isso então, para efeito de comparação, tem que ser feito em empresas do mesmo setor. Tá? Então fechamos com 15 e 16, né, o Gross Profit e Operating Profit Margin. Vamos para o 17, que é o Pre-Tax Margin. Earning before taxes, but after interest, divided by total revenue, receitas totais. Tá? Outra vez, são números que vão vir do mesmo demonstrativo financeiro. Tá? Uma coisa que eu esqueci de ressaltar no começo, mas vale lembrar agora, antes tarde do que nunca, é que seria interessante que vocês façam o que eu estou mostrando agora no vídeo para vocês. Coloquem em cada um dos componentes da fórmula, da onde ele vem. Tá? Então, por exemplo, voltando lá no Current Assets, no Current Liabilities, os dois vêm do balanço patrimonial. Né? Então você põe BP, ou se você quiser usar o termo em inglês, você põe BS, tá? Mas que vem do balanço. Tá? Aí por exemplo, se nós formos para número 15, que é o Gross Profit Margin, o Gross Profit e o Total Revenue vêm do mesmo demonstrativo. Eu colocaria uma letrinha, alguma coisa para indicar de que demonstrativo financeiro estão vindo esses valores, tá? Esses componentes. Tá? Você pode colocar o Income Statement, o IS, tá? Ou você pode colocar demonstrativo de perdas e lucros, ou o que você quiser que reforce de onde está vindo aquele valor. Né? Porque, como eu falei para vocês, muitas vezes vocês vão ter que calcular os valores. Tá? Então vamos continuando com 17, Pre-Tax Margin. Tá? São os seus earnings, que é o lucro antes dos impostos, mas depois dos juros, tá? Dividido pela receita. Então vamos fazer a interpretação baseada em numerador ou denominador. Vejam que agora a receita está no denominador. Nós queremos então uma receita alta, né? Mas cuidado aqui. Nós também queremos um lucro alto, né? O earnings. Nós queremos um valor de earnings muito alto, mas também aqui para ter um earnings muito alto, nós precisamos de uma receita muito alta, tá? E não vai ser o caso de que o earnings vai ser maior do que a receita. Então aqui também esperamos um número menor do que 100%, mas esperamos um número alto, dependendo do setor que a empresa atue. Então vamos ver agora o número 18, 19 e o 20. Tá? 18 é o Net Profit Margin, é o Net Income divided by the Total Revenue. Esse é um dos mais fáceis. Esse é a margem de lucro líquido, tá? Net Income. Tá? A palavra net quer dizer que ela é alguma coisa foi retirada, né? Eu acho que eu gosto de enfatizar isso. Já falei isso em outras aulas. Se acostume com a palavra net como sendo que algo foi retirado. Então, o que é o net income? É a sua receita menos todas as despesas que você pode incorrer. No final,
é o seu lucro líquido, tá? Net income. O net income e a total revenue vêm do mesmo demonstrativo, então por isso não tem a palavra average. E aqui nós também queremos um net income alto, mas não podemos ter um net income maior do que a receita, então aqui no número 18, net profit margin, esperamos um número alto, mas menos do que 100%. Né? Então, menor do que 1, mas maior do que 0. Aqui vale ressaltar que net profit margin, pre-tax margin, even the gross profit margin, inclusive o gross profit margin, todos esses podem ser negativos, tá? Eles pode ser o que a gente chama de negative ratio. Eu quero ressaltar isso também. Acho difícil porque o CFA não é um exame de pegadinhas, né? Não é um exame que está ali para complicar e para colocar, testar. Às vezes tem perguntas que vão testar bem a fundo o seu conhecimento, mas é raro, ou eu não posso dizer que, eu posso dizer que é raríssimo que vocês vão encontrar perguntas pegadinhas, tá? Ou perguntas assim com valores que não são o que a gente fala fora do normal, tá? Vocês vão ver que no Level 2 as vinhetas, elas parecem bem algo da vida real, tá? Eles tentam aproximar muito o exemplo da pergunta na vinheta com dados reais, tá? Inclusive colocando nome de empresas que existem, às vezes, claro, com uma devida autorização, etc. Mas as vinhetas são bem reais, então acho difícil que eles vão colocar perguntas que tenham dados que fujam, né, do que nós chamamos de normal ou esperado. Tá? Net income divided by total revenue, esperamos um número alto. Número 19, operating return on assets, tá? Operating income divided by average total assets. Então, a palavra average já está indicando que nós temos valores vindo de dois demonstrativos, o que é verdade. Operating income vem do lucros e perdas, total assets vem do balanço patrimonial. Operating income, cuidado com esse, tá? Que é uma definição vaga. Eu digo vaga porque se vocês consultarem outros livros, né, fora o material do CFA, vocês vão ver que operating income a definição pode ser um pouco diferente, tá? Mas no operating income, tá, é o seu lucro, é o gross profit, né, que é o seu lucro bruto antes das despesas, menos as despesas operacionais. So that's operating income, são as despesas operacionais. Então o que não entra? Não entra imposto e não entra juros, tá? Na composição das despesas que fazem parte do operating income. Então nada mais é do que o seu gross profit menos as despesas operacionais, tá? Vale aqui também acrescentar que é um exame por tempo, então eu garanto que vocês não vão perder muito tempo procurando na pergunta onde estão as despesas operacionais, elas vão estar bem evidentes, e isso, quando vocês praticarem os problemas no final do capítulo, no final da sessão, vai dar uma ideia melhor de que não é tão complicado assim, tá? Sempre lembrando que é um exame por tempo e as questões não estão ali para você perder muito tempo procurando os valores. Eles vão estar bem acessíveis na pergunta. É uma questão de entender a pergunta e ver qual é o valor que você vai usar. Mas eu garanto a vocês que eles vão estar bem fáceis de serem encontrados nas perguntas. Tá? Então, o que nós queremos aqui no 19, né? Numerador, denominador na análise. Operating income a gente quer alto, né? Nós queremos um lucro alto e nós queremos um número com um número reduzido de ativo para gerar esse lucro. Então, o operating return on assets nós queremos um número bem alto. Então, aqui vale dizer que é um número maior do que 1, é o que se espera. E o 20, o último ratio, return on assets, tá? Net income divided by average total assets. E eu prometo a vocês que essa é a última vez que eu falo isso, mas vou falar mais uma vez. Average, porque como estamos lidando com dados, né, nessa fórmula que vem de dois demonstrativos, tá? O net income vem do lucros e perdas, e o total assets vem do balanço, nós precisamos então do average. Tá?
Net income é o seu lucro líquido, é aquele último número no demonstrativo de lucros e perdas, lá embaixo depois dos impostos, dividido pelo o total de ativos no começo do ano, mais o total de ativos no final do ano, dividido por 2. Uma vez mais, no numerador-denominador, qual seria a interpretação dessa fórmula? Nós queremos um lucro alto, não queremos muito ativos investidos para gerar esse lucro, né? Essa é a ideia, isso na prática não é viável na maioria dos casos, mas por uma interpretação de fórmula isso é possível. E aqui então vemos que nós queremos um número alto, então Return on Assets nós queremos um número alto. Pode ser maior do que 100%? Pode. Tá? Pode ser que o seu Net Income seja muito mais alto do que os seus ativos investidos. Tá? Vale lembrar também aquele exemplo do Facebook que eu já utilizei, que no começo, tá, o lucro era bem alto e como o ativo quase inexistentes, então geraria um return on assets, naquele caso, monstruoso. Tá? Mas vale lembrar também que isso é temporário, isso existe, não é impossível, mas é uma coisa temporária, não é sustentável que o return on asset seja um número gigante ano após ano. Ok? Então tá, tranquilos, estão vivos, tá? Vamos respirando, que as 20 fórmulas já foram todas aqui explicadas para vocês, e é claro que isso é só o começo, isso aqui agora é com vocês memorizarem as fórmulas e praticarem, tá? E uma vez mais eu insisto que o tipo de pergunta que cai aqui é análise, né? Na maioria dos casos vão ter que fazer a computação, vão ter que calcular o ratio, mas vão ter que responder a pergunta mais na base de análises, tá? Isso no final do Study Session tem exemplos, ótimos exemplos que enfatizam isso, tá? Espero que essa aula tenha sido útil. Comentários, podem me mandar as perguntas como sempre e eu respondo um a um. Uau! Então, como foram? Maçante um pouco, né? É verdade, não é um material fácil, é confuso, alguns desses ratios são muito parecidos, mas não tem, como eu disse no começo do vídeo, não tem outro remédio. Vocês têm que memorizar essas fórmulas porque a gente não sabe qual fórmula vai cair no exame, tá? Eu disse que algumas delas talvez não caiam porque no mundo financeiro elas são raramente usadas ou pouco usadas, tá? Mas não é um critério, nunca se sabe que tipo de questão os examinadores que preparam o exame CFA vão usar. Que critério que eles usam, ninguém sabe. Tá? Então, para se prevenir, é melhor saber todos esses 20 ratios. O que eu vou fazer é o seguinte, nos próximos vídeos vão ser cada um dos study session do level 1, e se eu tiver tempo vou fazer para o level 2 as well, mas eu vou começar com o level 1. Cada uma das study sessions eu vou explicar e dar dicas para vocês o que é importante, o que é interessante observar e algumas das minhas experiências com questões desses tópicos, tá? Não vou ensinar os tópicos nesses próximos vídeos, eu vou apenas fazer referência a cada um dos study sessions e eu vou explicar para vocês, vou dar dicas e fazer como a gente diz em inglês, né? To approach better the topic, tá? Para que vocês tenham uma ideia melhor e talvez facilite um pouco para muitos de vocês que estão estudando para o exame, ok? Então esse vídeo fica aqui. Tchau!